Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 3 de abril de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Para a nossa meditação, vamos pensar qual é o significado da cruz do Senhor, visto que Jesus, uma vez que vai a Jerusalém e entra triunfalmente, acaba por morrer nela crucificado. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em três partes. No primeiro momento, vamos pensar qual é o significado da cruz, do instrumento da cruz, na Sagrada Escritura e no tempo de Jesus. No segundo momento, vamos pensar o que significa abraçar a nossa cruz. E, por fim, vamos refletir sobre abraçar o crucificado, que é mais importante até do que abraçar a cruz. Vamos lá. Primeiro ponto, o que é a cruz? A cruz, no tempo de Jesus, era um suplício, um castigo que era aplicado em criminosos, e criminosos mais vis possível. Era um castigo reservado àquelas pessoas que eram consideradas verdadeiros párias da sociedade. A cruz era uma vergonha, seja para aquele que era crucificado, porque ela tinha essa pecha de ser o castigo dos piores, e era uma vergonha também para todas as pessoas que conviveram com aquela pessoa que estava sendo crucificada, porque também se tornava uma causa de ridicularização e de manifestação do pior de um grupo, que seja uma família, um grupo de amigos, etc. A cruz era um castigo e, simultaneamente, era uma grande vergonha. Ao colocarem Jesus na cruz, estão dizendo, os seus condenadores, sejam as autoridades judaicas que entregaram Jesus ao braço do poder romano, sejam os romanos que executaram fisicamente a tortura de Jesus, eles estavam dizendo que Jesus era dos piores. Inclusive, uma cena anterior à crucificação, quando há aquele debate com o povo se devem soltar Jesus ou Barrabás, o cruel ladrão, o assassino, eles preferem soltar Barrabás do que Jesus, para termos noção de como estavam olhando para Jesus naquele momento, como um pior dos piores. No entanto, Jesus pega a cruz e transforma o pior no melhor. Vamos já dar um salto aqui para o nosso cotidiano de fé. Quando nós entramos em nossas casas, vamos para o nosso trabalho, quando abençoamos nossas crianças, quando celebramos a nossa liturgia, qual é um dos símbolos mais frequentes que nós usamos? É o símbolo da cruz. Fazemos o sinal da cruz sobre a nossa cabeça, sobre o nosso corpo. Fazemos o sinal da cruz na testa das nossas crianças. Nós ungimos nas celebrações todas as coisas fazendo um sinal da cruz com o óleo. Quando o padre consagra o pão e o vinho da missa, ele traça sobre eles um sinal da cruz. Quando pedimos uma bênção, recebemos sobre nós o símbolo da cruz, e assim vai. A cruz, para o tempo de Jesus, ela era o pior. Mas veja que para nós ela não tem mais esse sentido. Quando nós fazemos sobre nós esse sinal, nós não pensamos nem em vergonha, nem pensamos em sofrimento, em tortura, em crime. Nós pensamos no amor de Deus, na bênção de Deus, na presença do Senhor. A cruz foi uma transformação. E ela passou pela transformação graças ao crucificado. Jesus transformou o instrumento da morte em instrumento da vida. Nas imagens tradicionais de igrejas antigas, em que nós vemos representada a cruz, às vezes nós encontramos uma espécie de paralelo ou espelhamento que mostra, de um lado, a árvore da cruz, ela é chamada de árvore da vida, porque dela pende o fruto da salvação, Jesus,
e paralelamente a árvore do bem e do mal do paraíso, onde Adão e Eva colocaram a perder tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Então, a cruz é a nova árvore da vida, no centro do novo jardim do Éden, restaurado por Jesus, o jardineiro de Deus. A cruz é vida, é salvação, é graça e é bênção. Segundo ponto. Então, o que significa abraçar a nossa cruz? Porque a cruz ela está no centro da vida do cristão e ela está no centro também dessas celebrações agora da Semana Santa. Se nós olharmos bem, né, o Tríduo Pascal, que é o coração da Semana Santa, na quinta-feira, Jesus será levado para ser crucificado. Na sexta, ele será posto na cruz. E no sábado, ele será tirado e já celebraremos a vitória da vida sobre a morte. Mas você vê que a cruz está ali como uma das protagonistas desse acontecimento. A cruz, ela é central nas celebrações e na vida do cristão. Mas o que significa abraçar a nossa cruz? Eu começaria dizendo o seguinte: nós temos o costume de chamar de cruz os nossos sofrimentos. Dizemos assim, estou passando por muitas dificuldades, estou com uma doença, tenho problemas, essas são as minhas cruzes. Agora, atenção, os sofrimentos por si mesmos, nossa dor, nossa dificuldade, não são cruzes. São só dificuldades, são só sofrimentos. São coisas ruins mesmo. Sofrimento nunca é bom, nunca é bom. Em si mesmo, ele não é bom. Inclusive, o Deus da vida, o nosso Deus, combate toda forma de sofrimento e morte do ser humano. Ele quer que a gente tenha mais vida. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. No entanto, a nossa experiência de viver nesta terra, que é marcada não só pela presença de Deus, mas também é marcada pelo mal, pela experiência do mal. Então nós ficamos nesse jogo de forças dentro e fora de nós. De um lado o bem, de outro lado o mal. A cruz não é o mal. A cruz é o mal vivido em Deus. Então vamos lá. Jesus não nos salva porque ele foi colocado num madeiro e foi lá torturado e pregado e agora aquela madeira chamada de cruz nos salvou. Não, não, não. O que nos salva na cruz é o amor com que Jesus faz aquilo. O sofrimento de Jesus, o sangue que escorre, ele é secundário em relação ao amor. Numa linguagem de teologia escolástica, teologia clássica, nós diríamos assim: a cruz, instrumento, ela é causa instrumental da salvação. Ou seja, ela é um instrumento para que a salvação aconteça. Mas o amor de Jesus por nós, seres humanos, e a obediência dele a Deus Pai, que o enviou para nos salvar, isso sim, o amor dele e a obediência são causa eficiente da salvação. Então, o que realiza a salvação é o amor e a obediência de Jesus. A cruz é só um instrumento para que isso aconteça. Abraçar a nossa cruz significa fazer como Jesus, abraçando a cruz dele. É tomar os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossos problemas na fé. Eu diria que um sofrimento vivido sem algum tipo de consciência espiritual, sem algum tipo de olhar para uma transcendência, ou, para falar com uma linguagem de fé, sem fé cristã, sem entrega a Deus, esses sofrimentos são inúteis. E eu chamo de inútil porque, assim, de um lado ele só nos machuca e de outro lado nós não tiramos nenhum benefício. Nós já tivemos ocasiões em que a gente passou por grandes sofrimentos e a gente só sentiu dor. E cessado aquele sofrimento, a gente não traz nada de bom dele, a gente só dá graças a Deus, que bom que aquilo acabou. Sofrimento nunca é bom. Mas se a gente precisa passar um dado momento da nossa vida, acontece um sofrimento na nossa vida, então é melhor passá-lo com Jesus, passá-lo com a cruz. É melhor transformar o inútil em algo útil. É melhor transformar o pior em algo melhor.
E a gente faz isso transformando a nossa dor em cruz. E como que a gente faz isso, Padre? Pela fé. Abraçar a nossa cruz é transformar tudo que é instrumento da morte na nossa vida em causa instrumental de nossa salvação. E a gente faz isso colocando amor, fé, perseverança em tudo aquilo que nós vivemos. Ao ter fé no sofrimento, eu abraço a cruz. Ao viver o sofrimento puro e simples, eu não estou na cruz, eu só estou sofrendo. E isso é horrível. Agora, terceiro ponto. Mais do que abraçar só a cruz, o sofrimento, a dificuldade, é preciso abraçar a Jesus, o crucificado. Porque ele é o centro da cruz, ele é o coração vivo da cruz. Se nós queremos uma vida nova, é preciso abraçar o crucificado. Há uma imagem antiga, uma pintura muito bonita, que mostra São Bernardo de Claraval recebendo Jesus nos seus braços. A imagem é mais ou menos assim: está Jesus na cruz, com os pés pregados, mas as suas mãos não estão pregadas e ele se inclina para frente, como que caindo da cruz, com os braços abertos. E embaixo dele, na frente dele, está São Bernardo de Claraval com os dois braços erguidos para o alto, como que recebendo Jesus nos seus braços. Como alguém que vai pegar uma criança por debaixo dos braços, uma criança que pula. Assim é Jesus saltando, se entregando nos braços de São Bernardo. É uma imagem muito bonita e que pode ser ilustrativa do que nós somos chamados a fazer. Se a primeira coisa que a cruz de Jesus nos chama a fazer é abraçar a nossa cruz, a segunda coisa que ela nos convida é abraçar o crucificado. Uma cruz sem Jesus é uma cruz pequena, é pouca cruz, é cruz que ainda falta potência de vida. Mas uma cruz com Jesus é uma cruz vitalizada, é uma cruz com seiva espiritual, é uma cruz de transformação. Abraçar a nossa cruz é abraçar nosso Senhor Jesus. E aí eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com os seus sofrimentos? Você tem passado só pelas dores e isso só tem te machucado? Então, talvez não seja a hora de abraçar a cruz, de assumir isso na fé? E se você já assumiu isso na fé, e mesmo assim lhe dói, lhe é difícil, será que não lhe falta abraçar agora o Senhor e receber nos seus braços o amor de Deus? Abrace a cruz, mas também abrace o crucificado. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu quero propor como exercício espiritual para nós durante essa Semana Santa é que nós entremos na celebração da cruz com muita generosidade, com bom ânimo. Vamos participar bem dessas celebrações com o máximo da nossa atenção e do nosso coração. Não vamos desperdiçar esse tempo forte da nossa fé. E quando parecer difícil abraçar a cruz, não se esqueça de colocar na sua cruz o crucificado. Não apenas passe por dificuldades, dores e lutas, mas traga Jesus para junto de você. Te desejo uma boa Semana Santa, que Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!